Meus caros amigos, estou eu de volta para comentar mais um episódio de Watashi no Shiwawase, e dessa vez para falar do nono episódio, que é o episódio que antecede uma coisa bem trágica, beleza? Então, indo pro episódio em si, ele começa naquele momento que a Miu desmaia e o Arata, que é um cara inclusive que eu falei no vídeo passado, dei alguns spoilers dele, ele segura a Miu, ajuda ela, né, levanta ela e mostra que tem algum interesse nela. Ainda é meio obscuro, principalmente para quem não viu o mangá e tudo mais, ainda é meio obscuro o interesse do Arata, mas é claro que ele tem algum interesse nela. E você pode reparar que a fisionomia do Arata, no momento, era realmente uma fisionomia de afeto. Principalmente no mangá, fica bem claro que a expressão dele, a cara dele, é de um certo afeto. E, inclusive, no anime, ele fala até que a Miu é preciosa quando ela tá indo embora. Então, pode ser uma simulação dele, pode ser algo dele. Porque você viu, né, que o Kudo falou que as ações dele são meio desconexas do que ele sente, da leitura que ele faz do Arata. Então não dá pra saber exatamente o que tá acontecendo, mas o fato é que ele deu essa impressão de se preocupar com a Miu, certo? E depois o anime corta e mostra o Kudo chegando na casa dele, porque ele sabia que a Miu tinha desmaiado, então ele foi lá preocupado, saber o que tinha acontecido, né? Mas ele vê ela lá deitada, e ele resolve conversar com a Haruki, a irmã dele. Né? E aí eles conversam um pouco sobre o que está acontecendo com a Miu, o que eles pensam. E no anime teve uma coisa um pouco diferente, que eu não sei porquê. Pode ser impressão minha, se vocês tiverem uma impressão diferente, pode deixar aqui nos comentários. Mas eu não sei porquê, mas no anime eu tive a impressão que a dedução do Kudo foi meio tapada, porque ele meio que fala assim, que talvez o sangue dos Usubas esteja fazendo mal pra ela, que ela não tem poder e talvez seja o sangue dos Usubas. Dá a impressão que ele tava achando que parecia uma doença autoimune. Eu não sei, pode ter sido impressão minha, mas eu achei a forma que botaram o pensamento dele meio esquisita. No mangá ele parece estar com a cabeça mais correta no que deve ser esses problemas, esses pesadelos da Miu. E quem teve a sacada melhor foi a irmã dele, que ela se perguntou, por que isso está começando agora? Por que agora e não antes, os pesadelos? Ele fala que não sabe, mas a sacada foi boa, porque, né, realmente, ela não tinha esses pesadelos na casa Saimori. Por que começou justo na casa do Kudo? É meio estranho. E aí eles têm essa conversa e o anime corta pra uma cena onde tinha um cara andando com um cachorro. E acontece com ele o que acontece com todo mundo que anda com um cachorro na rua. Aparece 3 espíritos das trevas. Só que, diferentemente do que acontece normalmente, os espíritos das trevas atacaram o cara. Normalmente, os espíritos das trevas querem brincar com o teu cachorro. O que é igualmente desagradável. Mas, de qualquer forma, uma brincadeira aqui, tá? Não levem isso a sério, mas, de qualquer forma, os espíritos atacaram um cara. E depois mostra o Kudo conversando com o ajudante dele. Falando, né, do ataque do cara, que mais alguém caiu. E que esses espíritos já são próximos do lugar que eles têm que proteger, da capital. Certo? E uma coisa, um adendo importante aqui. No mangá, não existe essa cena. Todas essas cenas, tanto desse episódio como do episódio passado, que envolveu o aparecimento desses espíritos, não tem no mangá. Não sei na novel, mas no mangá não tem. Tá sendo a adição do anime pra dar mais dinâmica. E tá funcionando bem. Eu, sinceramente, tô gostando de estar mostrando esses espíritos, porque dá um peso a mais. Dá um pouquinho de um certo medo e apreensão do que vai acontecer. E depois o anime mostra a Miu, já acordada, já provavelmente no dia seguinte, ela bem triste porque, né, ela não tá tendo mais aulas diárias com a irmã do Kudo, de etiqueta e tudo mais. E aquelas aulas para ela eram muito importantes porque era uma coisa que estava melhorando a autoestima dela. Ela estava vendo que estava crescendo, estava se tornando uma dama, né, e alguém que faria ela se tornar alguém que ela considera merecedora do Kudo, que ela tem esse problema de autoestima, então pra ela aquilo era muito importante pra melhorar a autoestima. E por causa desse cansaço, dos desmaios, algumas aulas dela foram canceladas. E inclusive no mangá, a irmã do Kudo aparece mais naquela hora que ela desmaia, que o Arata segura ela, então dá pra ver que ela se sentiu mais culpada pela situação. E foi por isso inclusive que ela cancelou algumas aulas, por preocupação com a Miu. Né? E aí ela tá lá triste, né, porque tá perdendo tempo, oportunidade. E aí o Kudo até liga pra ela, fala que vai ficar até mais tarde e e fala pra ela descansar, que não precisa levar nada pra ele. Ou seja, ela acha que voltou a ser como era antes, no início, né, onde ela não tinha muito propósito, tava lá só por estar, né? Então foi uma parte meio triste dela.
E depois aparece os militares e até o Kazushi em uma reunião, e eles comentando que o Império, digamos assim, está agindo de uma forma muito lenta em alguns aspectos no combate a esses espíritos que são soltos. Isso daí é uma coisa interessante porque, assim, isso aqui é uma teoria minha, e isso eu não vi em lugar nenhum, mas às vezes parece que está tendo uma negligência do Império nesse momento. Não sei se é negligência, incompetência ou se tem alguma outra coisa por trás. Mas, assim, às vezes parece uma negligência voluntária. É como se eles estivessem querendo prolongar esse momento, prolongar o caos por um tempo, para que o Kudo ficasse e os militares fiquem trabalhando mais e mais, porque vocês vão ver mais pra frente que o cansaço do Kudo vai ser importante por alguns momentos, né? O fato do Kudo estar muito ocupado pode ser um álibi para alguém tentar alguma coisa e até por uma situação de combate, inclusive, que está por vir, beleza? Então, assim, é uma teoria minha, eu não cheguei em nenhum lugar ainda que isso aconteceu, que foi revelado, mas eu acho que essa negligência, essa demora que eles falam nesse momento é pertinente para alguns, beleza? Então, fica aqui uma teoria que eu tive. E depois disso o anime mostra lá uma reuniãozinha da Hazuki, da Miu, elas lá conversando sobre etiqueta e coisas do tipo. E aí vem um momento interessante, porque a Hazuki, ela conta um pouco sobre o casamento dela. E essa parte é até bem legal, bem interessante, porque ela fala, né, que ela sempre teve jeito pra tudo, ela sempre foi uma pessoa que sempre se comportou bem como uma dama, que aprendeu muita coisa e tal. Mas ela tinha uma fraqueza, que era a culinária. Ela não sabia cozinhar, então ela era meio atrapalhada na cozinha. E isso, no início, não foi um problema, mas com o passar do tempo, a família do Kudo começou... A família do Kudo não, a família do marido dela começou a achar que isso era um problema, começaram a pegar no pé dela, e ela não tinha jeito, e isso deixava ela mal. O marido dela até consolava ela, tudo mais, só que chegou um momento que eles, de acordo com o anime, eles resolveram terminar, e aí ela acabou terminando o casamento dela por causa disso. Resumidamente, foi isso que ela contou. Mas no mangá, eles deram mais detalhes, e inclusive, eu não entendi porque eles tiraram, que é o fato de que ela tem um filho. Eu não sei se eles vão tirar o filho da obra, mas eu acho que não. Mas eles não citaram isso na obra, e no mangá já é citado que ela teve um filho com o ex-marido dela. E também uma coisa que mudaram um bocado foi que deu a entender no anime, pelo menos na minha concepção, que foi um acordo comum. Tipo, a Hazuki e o marido decidiram terminar. No mangá, é bem mais claro que foi o marido dela que terminou com ela. Ele fala, vamos terminar. E até fala lá no mangá que ela responde algo como, por que você está decidindo isso sozinho? Né? E aí depois eles tiveram uma briga e aí eles terminaram. E no mangá também diz que, apesar disso, ela sabe que o marido terminou com ela para proteger ela de alguma forma. Isso ainda fica nebuloso. Eu já sei quem é o marido dela, quem foi o marido dela, mas eu não seria um spoiler, eu acho meio desagradável. Se alguém quiser um spoiler, só me falar que depois qualquer coisa eu deixo nos comentários, eu sei lá. Mas o fato é que o casamento dela terminou por isso. E também uma diferença no mangá é que o mangá sempre tá caprichando mais na hora da comédia. Porque quando ela fala da parte dela que ela não sabe cozinhar, botaram um quadro muito engraçado lá, que é quando ela cozinhava pro Kudo. Que ela fazia um ensopado, aí mostra o Kudo, o cara toda preta, dizendo assim, tipo, o que você fez? Tipo, que ela fez uma comida muito ruim. Aí tem uma hora que mostra o Kudo desesperado, com ela cortando o dedo, sangrando pra caramba. E aí, tipo assim, mostra alguns momentos, e um quadro só, vários pequenos momentos dela cozinhando, o que deixou bem engraçado. Vou até ver se eu boto essa imagem na tela, porque é uma imagem que vale a pena, é um momento que vale a pena. E, gente, só um aviso rápido. Se vocês ouviram algum barulho estranho aqui, é porque tem uma obra, um maldito de um caminhão aqui na frente, fazendo um baita de um barulho. Espero que não incomode vocês. Mas agora, continuando, e aí ela conta também alguns detalhezinhos a mais. Ela fala sobre a Miu, ela fala que ela acha que a Miu tá no caminho certo, porque ela tá lutando pra melhorar as coisas que ela nem é boa. Né? Então, se ela tivesse feito isso na concepção dela, ela teria impedido o término do casamento. Então ela comenta, ela elogia a Miu e fala pra ela seguir a vontade dela, os sentimentos dela, pra não guardar arrependimento. Porque, de fato, cara, eu acho que a emoção que mais corrói alguém, que mais destrói alguém por dentro, é o arrependimento e o remorso. São duas coisas que destroem realmente a
psique, a alma da pessoa. Então é terrível e ela sabe muito bem disso. Então esse foi um conselho muito valoroso, por sinal. E a cena seguinte mostra agora o Kudo falando com Holmes. Pra quem não sabe, o Holmes é aquele cara que ajuda o Kudo a investigar aquelas coisas sobre a Mil. Então, vocês devem saber de quem eu tô falando. E ele basicamente pede pro Holmes investigar algo sobre Sumi Usoba, que é a mãe da Mil. Só que no mangá ele é mais específico. Ele fala o seguinte: procure sobre a Sumi Usoba, ou pelo menos Sumi, esse nome, na academia, porque os Usobas são uma família importante. Então ela deve estar estudando em alguma academia, em algum lugar assim do tipo. E isso é uma coisa até legal, porque é uma dica que é por aí. É por isso que ele, inclusive, encontra mais informações no futuro. Só que outra coisa interessante que o mangá mostra é uma coisa meio curiosa. Eu não sei exatamente ainda se tem alguma relação importante, se é só coincidência ou não. Mas no mangá, o Kudo pensa em procurar o pai do Saimori. No caso, o pai da Mil, o avô da Mil, de parte de pai. Porque assim, né, ele teoricamente deve ter arranjado o casamento com os Usobas. Então ele queria saber se o pai dele, o avô da Mil no caso, sabia alguma coisa sobre os Usobas. Só que ele percebe que ambos os avós da Mil, de parte de pai, morreram em um acidente logo depois do casamento do filho com uma Usoba. Bom, se é um mero acaso ou não, eu ainda não sei, mas é suspeito. E eles cortaram isso do anime, pelo menos eu não lembro de ter nada referente a isso no anime, mas eu acho que é um ponto interessante a se ressaltar aqui. E a próxima cena relevante é aquela do Kudo e da Mil, né, que eles conversam à noite, até que ela senta no lado dele, ele pede pra se aproximar, tudo mais. Aquela cena no mangá foi até relativamente parecida com o anime, com exceção de que em um momento lá, quando ela lembra da Kaia, porque ela lembra coisas de família e lembra dos maus tratos dela. Teve só uma cenazinha assim a mais, nada de muito importante, mas a cena foi interessante, porque o Kudo começa a falar, né, se ela tiver algum problema é pra contar pra ele, e antes ainda ele conta um pouquinho da relação dele com a irmã, né, por isso que ela lembra da Kaia no mangá, mas ele conta um pouquinho da relação dos dois, como uma relação de família. E depois ele fala pra Mil se ela tá sentindo falta dele, se ela tá solitária, como que ela tá sentindo. E ela no início fica meio que tentando negar, mas por estar preocupada com ele. Porque assim, se ela falar, sim, eu tô solitária, ela acha que vai ser um transtorno pro Kudo, né? E ele, por outro lado, queria ouvir que ela sente falta dele, porque ele se sentiria valorizado, requerido. E aí ela não fala nada e ele fala, porque eu senti muito essa falta, eu tô me sentindo solitário. E no mangá, a cara que ela faz é muito legal, porque ela toma um susto e mostra o pensamento dela falando assim, ele tá solitário porque ele não está comigo? Sério isso? Tipo, não é bem assim que ela fala, mas ela meio que não acredita, ela fica até surpresa, né, porque o Kudo estava se sentindo solitário por não ter ela. Olha que evolução, né, você comparar o Kudo do início pra esse. Tô achando muito legal essa parte. No mangá eu acho que foi um pouco mais resumido, um pouco menos detalhado, mas aconteceu mais ou menos a mesma coisa. Depois ela reconhece que também estava sentindo falta dele, mas que não queria atrapalhar, então isso é legal que ela mostrou esse lado pra ele. Eles se abraçaram e fizeram uma cena bonitinha, um pouco mais de... aproximou mais um pouco o casal, né, o que foi bem legal. E a cena seguinte, cena relevante seguinte, é a cena que o Arata aparece lá na casa deles, né. Aí ele vai lá, aperta a campainha, aí quem atende é a Mil, e aí ele faz uma cara de susto, tipo, é você, Mil? Cínico, olho junto. Ele sabia muito bem que a Mil morava lá, mas tipo, ele dá aquela sonseira clássica dele, né, dissimulado, tipo, o cara sonso, finge que ficou surpreso com a Mil e começa a conversar com ela. No mangá, a única diferença relevante é que a Mil chama ele pra entrar, né, ele entra, vai lá fica lá junto com a irmã do Kudo, com a Mil, ele conversa lá, ela serve um chá pra ele, eles conversam e aí ele fala aquele monte de coisa mesmo. Ele fala, tô vendo que você tá muito mal, que o Kudo não deve estar te tratando bem, tá te fazendo trabalhar até a exaustão. Ele fala um monte de coisa, porque ele tá de certa forma realmente preocupado e até um pouco irritado com a situação, embora, né, muita parte seja simulação. E a diferença do mangá é porque a Hazuki tava lá na hora, né, porque ele chamou ele pra dentro, então a Hazuki tava lá e ela até fica um pouco sentida com isso também,
mas meio que reclama um pouco da folga desse cara, porque ele é folgado, né? Chegar se metendo onde não deve e tal. Na verdade não é folga, é estratégia. Mas ele chega lá e fica falando um monte de abobrinha, o que irrita todo mundo. Até a Mil levantou um pouco a voz uma hora, né? E até pede desculpa, inclusive por isso. Mas ele sabia que a Mil morava lá, óbvio, né? Ele não... Aquilo não é surpresa pra ele não, aquilo é só sonseira mesmo do Aratá. E depois dessa cena mostra o Kudo lá trabalhando, né, esperando o Aratá, que deveria ter chegado cedo, mas ele aproveitou que o Kudo não estava em casa e foi lá ver a Mil. E aí quando ele chega, ele dá aquela sonsada lá e fala que, olha, eu achei que estava em casa, fui lá, encontrei a sua mulher, tudo mais, conheci ela, e fala aquilo e depois começa a dar um sermão no Kudo lá. E interessante que no mangá ele deixa bem claro que o Kudo pensa o seguinte, esse cara tá mentindo. Que ele percebeu que o cara não foi lá por acaso, ele percebe, ele fala, esse cara tá mentindo, mas eu não tenho como provar. Então ele meio que deixa. Aí o Aratá folgado, como sempre, começa a falar um monte de coisa, né, que ele não tá tratando bem a esposa, que então que os boatos sobre ele eram verdade, que ele não trata bem ninguém. E o que me deu um pouco de agonia nessa hora foi que eu acho que o Kudo deveria ter respondido algo a mais. Tudo bem que ele se sentia realmente culpado pela ação da Mil, porque né, ele não tá podendo ficar lá o tempo inteiro. Mas, cara, pelo menos não se mete aí não, cara. Eu acho que ele deveria ter falado alguma coisa a mais. Na verdade, a Mil poderia ter falado naquela hora, mas eu entendo, super entendo ela. Ela é traumatizadíssima, ela não consegue nem levantar a voz com ninguém, e não é o perfil dela. Mas o Kudo eu esperava um pouquinho mais, mesmo porque é um cara aleatório, se metendo na vida pessoal dele, né, e nem sabe o que tá acontecendo. Mas, de qualquer forma, ele, por causa do remorso que ele sentiu na hora, né, que ele tá realmente preocupado pelo fato dele não estar o tempo inteiro presente com a Mil, por causa desse problema todo, e é por isso que eu acho bem conveniente. Estão tentando tirar a Mil, aí mantém o Kudo trabalhando o tempo inteiro, né, pra ele não poder dar suporte a ela, e isso pode ser um álibi para atrapalhar ele no futuro, não é? Então, por um lado, faz algum sentido toda essa loucura que está se desenrolando. Mas aí então o Kudo realmente fica triste e preocupado e o Aratá vai embora. E no mangá também eles estão dando muito mais ênfase nesse momento pro cansaço do Kudo. Sério, no mangá é mostrado que ele fica muito pouco tempo em casa, deixa mais explícito e que ele tá muito pregado. Muito pregado. E vocês vão ver isso daqui a pouco, que vai chegar num ponto que mostra melhor isso. E inclusive o cansaço dele é uma possível explicação de uma coisa, um revés que vai ter no próximo episódio. Beleza? E na cena seguinte mostra de novo o Holmes conversando com o Kudo. E aí o Holmes fala que achou uma Sumi, né? Só que essa Sumi tem o mesmo sobrenome do Aratá. Então ele fala, opa, a Sumi, que teoricamente a gente acredita que seja a Usuba, tem o sobrenome do Aratá. Ora, começou a ficar estranho. E no mangá ainda mostra alguma coisinha mais interessante, que é porque o Kudo percebe, ele descobre, que a suposta família do Aratá, recebeu dinheiro dos Saimores. Então, pera aí, tem algo estranho, ele mata uma charada, tem algo estranho. O Aratá tá conectado com a Sumi, né, tem o mesmo sobrenome que a Sumi tinha na escola. E, teoricamente, ele ganhou dinheiro da família Saimori que casou com a Usoba. Por que a família dele ganhou dinheiro dos Saimores que casou com a Usoba? Não faz sentido. Ele começou a achar estranho e falou, cara, esse cara tem relação com os Usobas. Ou ele é um membro da família Usoba, que quem viu meu vídeo passado do spoiler já sabe se é ou não, ou pelo menos ele tem uma relação muito próxima. Certo? Então ele meio que mata a charada. E um adendo aqui que também teve no mangá, que não foi nessa hora, mas foi no momento seguinte, foi que mostraram uma cena do Kudo no quartel-general, e foi uma cena muito engraçada. Porque o Kudo volta pra trabalhar, só que ele tava tão pregado, mas tão pregado, que também não mostra tão bem isso no anime, mas ele tava muito pregado, ao ponto que o Godo, aquele ajudante dele, chega pra falar com ele, na hora que ele fala, o Kudo toma um susto, tipo, o que você tá fazendo aqui? Bate na porta antes de entrar. Ele fala, cara, eu bati várias vezes, eu entrei várias vezes, só que eu chamei você, só que você não percebeu, de tão cansado que o Kudo tava também, certo? E no anime não chega nem perto de demonstrar algo assim. Até fala que ele tá trabalhando muito, mas nem se compara ao peso que o mangá deu pra essa história. E depois, é muito engraçado porque o Godo fica puto com o Kudo e fala,
Kudo, você vai pra casa e dá uma ordem pra ele. Aí o Kudo olha assim, como é que é? Cara, você tá um trapo, ele fala uma coisa assim, e pode ir pra casa, a gente tá te dispensando, e se você voltar, a gente te expulsa daqui. Aparece que tem uns guardinhas lá na porta que estão apoiando o Godel, né? Porque tá todo mundo preocupado com o Kudo. Ele tá trabalhando pra caramba, tá só o caco. E aí assim, tipo, aí acaba que o Kudo aceita e vai embora. Enfim, o Godel expulsou o Kudo e foi muito legal a cena, foi bem engraçada. E o Kudo aí volta pra casa dele, que é aquele momento, né, que quando ele volta, acontece aquele momento final do episódio, que é quando ele chega lá e ele acha estranho que a Mil não recebe ele. Ele abre a porta lá, ela não tá lá, ele vai ver, ela tá igual um zumbi lá, né, mexendo nas coisas, tentando trabalhar. Aí ele conversa com ela e ao ver aquela situação, ele se excede um pouco. Aí ele perde um pouco a paciência e acaba falando umas coisas que ele não devia, né? Aquelas coisas que você pensa no momento da raiva que você não deve falar. E ele acabou falando algumas coisas do tipo, eu não deveria então ter deixado você estudar, né? E isso acaba magoando muito a Mil e ela meio que desmaia naquela situação toda. E você já viu na hora, né, que o Kudo percebeu que, cara, eu não deveria ter falado isso. E ele meio que até se culpa, ele pensa, cara, eu fui igual os Saimores. Tipo, fiz uma coisa horrível. Que foi um exagero também, né? Nem se compara o que ele fez com o que os Saimores fizeram. Mas, assim, ele se sentiu muito, muito mal. E uma diferença que teve também aqui, algumas outras duas diferenças que tiveram, é o seguinte. Uma que ele já tá pegando o carro, à noite mesmo, com ela desmaiada, e tá levando ela pra casa do Aratá, naquele, viu no cartãozinho, pra questionar ele sobre alguma coisa. No mangá, ela dorme normalmente e no dia seguinte ele fala pra ela se arrumar que eles vão pra lá. E isso é legal porque no mangá acaba mostrando uma pequena coisa que deve acontecer no próximo episódio, mas que é bem legal. Que o mangá mostra a psique de cada um dos dois. O que cada um tá pensando? Porque os dois estão se sentindo culpados. Porque a Mil fica assim, caramba, ele pediu tanto pra eu falar com ele as coisas, né? Tipo, eu conversar com ele o que eu sinto, e eu escondi tudo. Nossa, agora ele já sabia que eu tava tendo pesadelo, eu não contei. Ela começa a se sentir culpada por ter escondido coisas dele. E ele também se sente culpado pelo que ele fez com ela, que ele não deveria ter falado aquilo. Então fica uma situação onde o clima dos dois entre os dois ficou estranho. Os dois estão se sentindo culpados, né? E acaba afastando, meio que distanciando um pouco os dois. E é um pouco triste. No mangá é bem triste, no anime talvez isso não tenha tanto peso, já que ele já tá no carro andando com ela desmaiada, né? Então talvez ela não tenha tanto desenvolvimento nesse aspecto. E uma outra coisa que o anime não mostrou, mas que o mangá mostrou em alguns momentos, é que a Mil, quando ela fala dos sonhos dela, uma hora ela fala também que sempre nos sonhos dela, ela tem uma mão que ajuda ela a sair dos sonhos. Ela meio que vê uma mão que segura ela e que ela consegue sair dos sonhos. E no mangá também, eles deram muita atenção pro que o Kudo faz quando a Mil tá tendo pesadelo. Porque ele vai no lado dela e fica segurando a mão dela. Ele fala, eu percebo que quando eu seguro a mão dela aqui, ela parece que o pesadelo diminui um pouco. Então é por isso também que ele tá tão cansado. Que ele fica, às vezes, à noite, ao lado dela, segurando a mão dela pra ela ter uma noite melhor. E, inclusive, a mão que ela vê nos sonhos dela, que tira ela, é o do Kudo. Entende? Então, assim, ele tá fazendo muita coisa legal por ela. E eu não sei por que cortar essa parte, porque eu achei muito bonito, achei muito legal. Não entendi muito bem o porquê. Mas, de qualquer forma, é isso. E então, acho que o mais importante sobre o episódio, eu falei, agora o próximo episódio é o encontro dele lá com o Aratá, que vão revelar exatamente quem é o Aratá, né, de que família ele pertence, qual, pelo menos parte dos objetivos dele, e vai acontecer algo realmente ruim, né, algo que vai deixar muita gente chateada até. Mas acho que é parte do drama, vai ser um momento bem tenso, e certamente no próximo vídeo que eu gravar aqui, sobre o Watashi, que vai ser o do 10º episódio, eu vou ter muita coisa pra comentar, pode acreditar, beleza? Então galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aqui porque ajuda demais, beleza? Se inscreva no canal para não perder outros vídeos sobre o Watashi e sobre várias outras coisas que eu falo aqui no canal. E também eu quero deixar um agradecimento para todo mundo que chegou até aqui, que teve paciência de me ouvir por tanto tempo. E galera, uma coisa aqui que o editor acabou de me pedir para falar, que ele tá me cobrando isso há um tempo, mas eu nunca lembro de falar aqui com vocês. E dessa vez ele me cobrou, que é o seguinte, ele quer saber
Se vocês têm interesse em uma live, para falar sobre outros animes, sobre o Watashi, ou sobre qualquer coisa. Eu não sei se vocês têm interesse, mas eu queria fazer uma pesquisa de mercado com vocês. Se vocês tiverem interesse, achar que é uma boa ideia, bater um papo em live, deixa aqui nos comentários se você quer ou não. E também, se possível, se não for pedir demais pra vocês, deixar as sugestões de como que vocês gostariam que fosse a live. Porque eu sou um youtuber de bosta, eu nunca fiz uma live na minha vida e não sei exatamente como fazer uma live. É uma ideia ainda para amadurecer, que eu posso trazer isso ainda até o fim da temporada de Watashi, caso vocês queiram. Talvez fazer uma live review da temporada, ou do que vai acontecer no futuro. Não sei, mas deixem aqui o que vocês acham, tá? Porque é bem importante pra gente. E se não quiser também pode deixar. Falar, não vejo interesse, não tenho interesse. Também é um feedback válido. Então agradeço demais a todos vocês e até a próxima!